Para mim é uma honra, satisfação tê-los aqui. Mais uma live de quinta-feira, trazendo conhecimentos da psicologia. Eu já convido você a compartilhar essa live. E poder, curtir. Rasta, seja bem-vindo. Você está sumido. Hoje começando esse tema incrível da psicologia. Eu tenho uma satisfação imensa, falar desse tema. Realmente eu vejo que no geral nós precisamos, desse autoconhecimento. Em alguns momentos da nossa vida, na verdade, a gente passa o tempo todo por desafios. E quando a gente tem esse recurso, da inteligência emocional, a gente passa com certeza melhor por fases da nossa vida. Às vezes a gente está numa melhor fase, às vezes a gente está em baixa, mas o equilibrar isso é fundamental. Tem um livro chamado Picos e Vales. Ele mostra exatamente como é a vida. Então vai ter momentos que você está nessa subida, tem momentos que você está na descida, e não quer dizer que quando você está na descida seja ruim. Na verdade é uma fase de todo o processo. Então hoje, nessa live de hoje, eu vou falar do tema Você não vai mudar ouvindo todo mundo. É bem interessante esse tema, Esse quadro que eu criei na quinta-feira é sobre psicologia, coach e também, Geisa, seja bem-vinda, psicologia, coach e mapa de perfil comportamental, inteligência emocional. Como eu falei, a gente precisa de inteligência emocional. Então, hoje, quando se fala de zona de conforto, aí eu pergunto a você que está assistindo, será que você está na zona de conforto na sua vida? O que seria a zona de conforto? É um estado que eu não me desafio, eu não vou ao desconhecido. Essa zona que eu faço parte aqui, seja o mesmo trabalho, talvez me lançar projetos que eu preciso entrar num campo desconhecido. Então, sair da zona de conforto é você se ousar estar em lugares desconhecidos, com pessoas desconhecidas. E até na sua profissão, até lançar mão de um conhecimento que você possa ser que você pense que você, em algum momento, você não tinha capacidade, mas será que eu vou conseguir? E aí você vai lá, se lança e consegue. Então é essa zona de conforto que a gente precisa sair. E para eu iniciar essa live, vou pedir para você curtir essa live, compartilhar essa live, porque o assunto de hoje está muito top, tá? Muito top mesmo. Então assim, começando, Moraes, seja bem-vindo. A razão, Aline, a razão, ela serve muito bem, Luz, seja bem-vinda. Ela serve muito bem para explicar as nossas ações. Mas a emoção que vai nos fazer agir. Você vai buscar historinhas ridículas para dizer para você, alguém que passa ou passou por isso, historinha para justificar que você traiu. Ou vai buscar historinhas ridículas para explicar que você não foi trabalhar naquele dia. Ou então você vai buscar explicações porque você bebeu ou então comeu. Vai que uma pessoa esteja fazendo dieta, vai que uma pessoa ela não pode comer por questão de saúde, mas continua comendo. Mas ela vai buscar explicações racionais para isso. E essas explicações racionais, elas vão te fazer
de fato, o que vai fazer de fato você agir são as questões emocionais. Então não são as questões racionais. E o que eu vou falar aqui nessa noite é algo que pode curar, ou então te dar um direcionamento para isso, te orientar nessa direção. Então, por exemplo, a esposa grosseira, né, com o marido. Aí o quê? Aí uma pessoa diz: por que você é tão grosseira ou tão grosseira com seu marido ou com sua esposa? Aí o marido pode dizer assim: é porque ela faz o que quer. Essa é a explicação racional, né? Racional e da disfunção do comportamento, do próprio comportamento e o comportamento da esposa. Então, entenda que a gente vai dar explicações racionais para questões emocionais que a gente tem. Aí entenda que existem questões emocionais, existem as explicações racionais. Então, aí você pode, ou um outro exemplo, a mãe berra com o seu filho. Se alguém perguntar para ela: mãe, por que você está berrando com o seu filho? Ela vai dizer: ah, ele nunca me obedece. Então, essa mãe traz uma explicação racional para um problema emocional. Então, comece a imaginar como vai ser a sua vida depois de você corrigir essas disfunções emocionais. Ninguém vai falar para você, por exemplo: ah, seja mais paciente. Você é muito explosivo. Para de ser explosivo. Lucas, seja bem-vindo. Adianta dizer para o fulano parar de ser explosivo? Você vira para a pessoa e fala: pare de ser explosivo. E aí você vai o quê? Você está dando um comando racional, você falar isso para a pessoa: pare de ser explosivo. É um comando racional para um problema emocional. Isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez. E a grande questão é que a gente faz sem perceber. Porque a pessoa já sabe disso. Ela já sabe disso. Então, dar o comando racional para um problema emocional é uma coisa que não funciona. Então, uma pessoa está comendo demais. A pessoa está comendo demais. Tem que comer de menos. Aí uma pessoa vem lá e diz: para de comer. Para de comer. Aí você pergunta: por que você está comendo? Eu não sei. Eu só sei que eu estou comendo. Eu como. E aí a pessoa volta a dizer: para de comer. Aí o que acontece nesse momento? Agora vocês vão começar a entender o que eu estou querendo dizer. Nesse momento que você fala isso, a pessoa se sente mais culpada, mais constrangida, e certamente ela vai comer ainda mais. Com tanto constrangimento, com tanta culpa, porque você está dando um comando racional para ela, para um problema emocional. Então, vamos recapitular tudo aqui, tá? Vamos de novo. Se você quer parar de fumar, eu preciso parar de fumar. E aí você continua fumando.
o problema não é racional, então você continua fumando. Você sabe disso. E aí, outra situação, eu preciso sair da zona de conforto. Quem é que precisa sair da zona de conforto aqui? Você que está assistindo, será que você precisa sair da zona de conforto? Então, a zona de conforto faz a gente parar, né? Talvez a gente cresceu até um certo ponto, e aí, aqui tá bom, tá confortável, aqui as coisas estão acontecendo, mas poderiam acontecer muito mais. Você poderia ter se lançado ou estar se lançando mais. Você poderia ter mais resultados. E aí, a partir disso, eu posso dizer para você, saia da zona de conforto, e aí seus problemas estão resolvidos. Eu acabei de dar um comando racional e existe um problema emocional. Aí o Racha está falando crise de ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é a questão do futuro, né? O que vai ser, né, desse futuro, então eu espero muito desse futuro. E o que eu faço para que esse futuro seja melhor? Enfim, né? Esse futuro ele é muito presente. Em alguns momentos pode até ser preocupação, né? Enfim. Então, esse momento, né? Essa crise de ansiedade, ele pode passar por aí, né? Nesse processo, nesse pensamento. Então, eu falei que saia da zona de conforto. Aí o que? A gente pode dizer, o seu problema está resolvido agora. E não é bem assim. Então, não faça, né, não dê um comando racional para problemas emocionais. A gente acaba, em algumas situações, fazendo isso, eu digo que até sem querer. Achando que talvez a pessoa não saiba, talvez essa seja a melhor opção, e dependendo da situação, como eu falei, pode gerar culpa, constrangimento e não resolver e só aumentar mais aquele comportamento. E aí o que acontece também? Pode gerar um sentimento de que a pessoa ela se sinta até incapaz de fazer isso, incompetente para mudar. Então, quando eu quero dar um comando racional para um problema emocional, eu acho que eu estou resolvendo a questão, mas na verdade eu não estou resolvendo a questão. Aí o que? Dentro disso que eu estou falando, quem que vai mudar com seus filhos a partir de hoje, diante do que eu falei aqui? Né, do que eu estou falando, quem vai ser um marido melhor, uma esposa melhor? Você parar de torturar as pessoas. É preciso parar de torturar as pessoas nessa abordagem que eu falei. Como eu falei, às vezes a gente faz sem querer. Quem vai ser um companheiro e uma companheira melhor a partir disso? E você tem a condição de ajudar seu filho, sua filha, seu esposo, seu marido, de uma forma que você não precisa constranger, nem fazer com que ela se sinta, ele ou ela se sinta culpado ou culpada. Você tem como você acolher isso e ter uma abordagem mais acolhedora. E a partir disso, você não precisa convencer o seu filho
por exemplo, que ele é burro, você não precisa convencer a sua mulher que ela é tal coisa. Você não precisa convencer o seu filho ou sua filha que ele é preguiçoso ou preguiçosa. Você não precisa convencer as pessoas daquilo que você acha que elas são. Você não precisa convencer. Aí uma pessoa está com colesterol alto, glicemia alto, e aí ela diz, eu preciso fazer uma dieta, e continua comendo tudo. Aí outra pessoa, eu estou com dores no peito, eu preciso ir no médico, mas não vai. Aí o pai ou a mãe está sendo grosseiro com os filhos, e continua sendo impaciente, e não muda. Aí outra situação, outra pessoa, eu não posso gastar mais dinheiro esse mês. E aí a pessoa, né, a mulher comprou uma bolsa e um sapato. Não podia gastar e comprou uma bolsa e um sapato. Aí você diz, Whindersson, o que me impede de prosperar em cada área da minha vida? O que me impede de prosperar em cada área da minha vida? Eu vou te falar aqui, são duas coisas. Uma coisa é baixa inteligência emocional. A segunda coisa são as crenças que te limitam, né? Crenças, né, que são programações mentais que te limitam. Crenças, elas são verdades absolutas que eu tenho, ou que eu construí durante a minha vida. Eu tomo como verdade absoluta. Aquilo é crença para mim. E dependendo dessa crença, pode limitar as minhas ações. Pode me impedir de alcançar coisas maiores na minha vida profissional, na minha relação pessoal. Então, crenças e crenças limitantes, elas são barreiras na nossa vida. Então, no processo de coaching, por exemplo, a gente faz o quê? Um plano de ação do ponto A ao ponto B. E nesse caminho existem impedimentos. Essas crenças limitantes, existem as questões emocionais que eu citei aqui. Então você faz o que no processo de coaching? Você elimina esses impedimentos para que você de fato flua em direção ao que você quer. Então, olha o que eu vou dizer aqui para você. E baseado em tudo que eu falei até o momento aqui. E aí só recapitulando antes de falar essa parte. O que te limita na sua vida hoje? Vou falar, são duas coisas. Baixa inteligência emocional e crenças limitantes. O que eu vou dizer agora para vocês é: mudanças comportamentais e cognitivas, elas são lentas e difíceis, elas passam rápido, tá? Na grande maioria. Então você pode se perguntar, mas o Whindersson, mudanças comportamentais e cognitivas, como é isso? Você pode, assim, vamos fazer aqui uma dinâmica aqui. Qual seria o problema que você talvez enfrenta mais aqui? Você pode escrever aqui no comentário. Você que vai assistir esse vídeo no YouTube, deixa nos seus comentários qual seria o problema que você tem mais se deparado na sua vida hoje. E aí a partir disso, a gente pode começar a pensar nessa questão das mudanças de comportamento e a parte cognitivas, essas mudanças cognitivas. Mesquita Emanuela, seja bem-vinda. Vamos pensar assim, procrastinação, tá? Procrastinação. Aí eu falo para você, ó, vamos fazer uma agenda programada, né? Bem boa.
A gente agenda, né, os exercícios diários que você vai fazer. E aí você segue essa agenda. Aí a gente pode pensar, já está tudo resolvido. Agora sim, a gente pensa, né? Isso teoricamente era para funcionar. Eu estou falando de mudanças comportamentais e cognitivas. Lembre que tem a parte emocional. Não é porque eu mudei o meu problema na parte cognitiva que o meu problema o problema emocional vai mudar ou vai sarar. Aí vem, né? A gente pode entender o problema, a gente pode contextualizar o problema e daí eu posso dar uma mudança comportamental para isso, fazer uma agenda de ações com você e a partir disso você seguir isso, seguir essa mudança comportamental. Teoricamente também estaria resolvido o seu problema, mas ainda não. Então assim, entenda o seguinte, voltando à questão da zona de conforto. Você pode entender a questão da zona de conforto, você pode contextualizar a zona de conforto, e a gente acha que por aí, só por isso, a gente poderia mudar alguma coisa. Só que lembrando que a gente está falando da questão do problema emocional. Questões emocionais são resolvidas com formas emocionais dentro desse contexto. Então assim, recapitulando, eu primeiro entendi a parte cognitiva. Eu entendi o problema dele ou dela, o que ela faz, como ela faz, os prejuízos disso, e aí eu dei uma solução comportamental. Aí nesse caso pode ser uma agenda, né, programada, ações diárias, e aí ela pode ir embora e seguir aquilo. Por ser uma questão de mudança comportamental e cognitiva, ela pode seguir aquilo por um dia, por 2 semanas. E aquele problema ali, como é uma questão emocional, ela pode continuar com aquele problema emocional e não sustentar aquela mudança comportamental e cognitiva. É como se fosse igual uma dieta. Quem já fez uma dieta, sabe o quanto de tempo dura uma dieta. Quando se fala de mudança de hábitos, é preciso você ir lentamente e aos poucos mudando alguns hábitos. Aos poucos substituindo algo que você fazia antes e botar outros elementos que você quer inserir nesse novo hábito. Aos poucos. Se você for radical, você só vai conseguir por um período de tempo. Agora, se você for gradativo, por exemplo, você come hambúrguer todos os dias, 5 dias por semana. Aí você diz, pô, eu estou com colesterol alto e tal, eu preciso parar de comer hambúrguer. Aí você o quê? Na próxima semana, em vez de você comer 5 hambúrgueres, você come 4. E aí no lugar desse hambúrguer, desse um dia que você ficou sem comer, você botou alguma coisa leve, saudável, legumes, né, frutas, e aí você substituiu. Aí na segunda semana, aí você, em 2 dias, você substituiu essa refeição leve. E esses 3 dias você continua comendo um hambúrguer. Aí na outra semana você tira mais um dia de hambúrguer e fica só 2 dias. E assim sucessivamente. O que eu quero que você entenda, mudanças de hábitos, né, seja para... Ariana, seja bem-vinda. Qualquer coisa que você queira mudar, é preciso mudar gradativamente, substituindo o que você quer mudar,
colocando outra coisa no lugar, e aos poucos, com o tempo, você vai conseguir fazer esse processo. Porque todo tipo de mudança acontece através do hábito. Às vezes, o que a maioria das pessoas querem é mudar de forma radical. Aí é que está que geralmente as pessoas na dieta, elas querem mudar no radical, de forma radical. É por isso que quando uma pessoa ela vai no rumo radical, quando ela come o dobro ou o triplo para compensar aquele período que ela não ficou sem comer. Aí não valeu de nada. Mas se você vai de forma gradativa, você acostuma o seu corpo, você acostuma a sua mente, tudo, né, forma gradativa. Você tem mais chance de mudança, né, que aquela mudança seja efetiva na sua vida. Então é bem interessante, e pegando esse ponto de hábito, é tudo isso que eu estou falando aqui, e você entender que existem mudanças comportamentais cognitivas, existe um problema emocional, e eu não posso resolver um problema emocional com comando racional. E é o que a maioria das pessoas, nós, fazemos no nosso dia a dia. Achando, né, que talvez a outra pessoa, ela não sabe, ela está careca de saber daquilo. Ela só não sabe como mudar aquilo. Então, é preciso que você tenha essa visão e poder, né, trazer esses pontos e deixe claro para você, porque falar de mudança é falar desses pontos que eu estou falando até agora. Eu vou convidar vocês a compartilhar essa live, curta essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância, tá? Eu acredito que vocês estejam entendendo um pouquinho mais agora, né? Mudanças comportamentais e cognitivas são eficientes quando eu já tenho os recursos emocionais para seguir aquilo. Quando eu não tenho esses recursos emocionais, vai ser um pouco mais complexo. Mateus, seja bem-vindo. Vai ser muito mais desafiador, difícil, doído, inaplicável, se eu não tiver esses recursos emocionais. Então, só para que vocês entendam ainda mais, é preciso construir, ou então resgatar, ou fortalecer esses recursos emocionais, para que eu possa inserir essas mudanças comportamentais e cognitivas. E para que essa mudança de hábito seja efetiva, é preciso seguir isso. E às vezes a gente vai quebrando, né? Quer ser radical em mudanças, quer mudar parte, quer dar comando racional em questões emocionais. Então a gente precisa refletir sobre isso. E nesse momento, caso você até tenha papel e caneta aí, eu vou te lançar algo aqui que, se você tiver algo para anotar, anote. Se tiver alguém para comentar do lado, comente. Qual é a questão que eu vou lançar para vocês aqui? Quais são as suas fraquezas emocionais e perdas decorrentes de cada uma dessas fraquezas? Você já parou para pensar? Quais são suas fraquezas emocionais e as perdas recorrentes de cada uma delas? Você trazer isso para a sua consciência vai te dar um direcionamento para o que realmente você pode melhorar na sua vida hoje e agora. Então, como será a sua vida quando você recompor essas fraquezas emocionais, essas fragilidades emocionais, e como seria isso? Como seria a sua vida se você pudesse superar e recompor isso na sua vida? É importante, se você tiver como, você pode escrever, né? Se tiver como comentar com a pessoa, ou realmente ficar para si, mas que você possa refletir sobre isso.
Quais são as fraquezas emocionais e as perdas recorrentes dessas fraquezas? Você pode escrever uma ou duas e aí servir como norte para você começar a fazer um plano de ação para que você possa criar estratégias para que você possa fortalecer isso na sua vida. E pode ser a autoconfiança, pode ser a procrastinação. Também, será que você tem se ousado demais? Será que você tem se arriscado demais? Raiol, seja bem-vinda. Será que você é carente? Medos? Você tem medos? Você não faz o que precisa ser feito? Você talvez seja raivoso? Ou simplesmente você se omite da sua própria vida? O que tem acontecido com você? Você já parou para pensar, refletir sobre isso? Quais são as fraquezas emocionais que você precisa recompor? E quais as consequências ou as perdas dessas fraquezas emocionais na sua vida? Então, você também que vai assistir esse vídeo no YouTube, deixe os comentários aqui abaixo. Faça com que realmente, quando você comenta, você dá a possibilidade que a outra pessoa que também está assistindo, ela se identifique. Pô, eu também passo por isso. E aí você começa a realmente ser até um vetor de mudança na vida dessa pessoa. Então, a base do que eu falei hoje, nessa live de hoje, não queira resolver questões racionais, ou não queira dar comandos racionais a problemas emocionais. Se você tem um problema emocional, você vai criar formas, métodos, ferramentas para resolver a questão emocional. Os nossos problemas são 15% cognitivo e comportamental e 85% emocionais. Você fazer uma terapia, você está trabalhando esses 85%. Se você lê um livro, você está trabalhando esses 15%. Mesmo que seja de autoajuda, você está trabalhando apenas os 15%. Eu faço uma série de vídeos sobre livros e autores, e eu sempre enfatizo isso. É importante ler porque o pensamento, você na mudança de pensamento, você também muda o sentimento. O que eu quero dizer, em outras palavras, não pense que o fato de você ler um livro, você está resolvendo todos os seus problemas. É uma parte de uma questão. Existem outras. Existe a parte emocional. Numa terapia, por exemplo, você trabalha questões específicas. Tem questões até que lá da infância você não resolveu até hoje. E aí, na terapia, você consegue mergulhar e ter essa visão, Você conseguir ressignificar isso na sua vida. E esse ressignificar é uma nova mudança diante das situações. As situações, ela pode até não mudar em fato, mas a sua mudança de percepção, de enxergar a situação, muda sentimento, muda pensamento e, consequentemente, eu vou mudar atitudes e ações na minha vida. Então, é preciso a gente rever algumas coisas na nossa vida e dar atenção emocional devida. E com isso você vai ter a possibilidade de mudanças, como eu falei aqui. Você não vai mudar ouvindo todo mundo. Então, eu quero enfatizar nessa noite, toda quinta-feira eu estou aqui trazendo assuntos da psicologia, coaching integral sistêmico, análise de perfil comportamental, desenvolvimento humano e inteligência emocional. Dia de segunda-feira, às 20h47, eu abri um novo quadro. Eu estou falando sobre ansiedade e depressão.
existia o encontro de empreendedores, eu troquei, né, para outra rede, o encontro de empreendedores, só falando sobre o marketing digital, tá? Para quem não me segue lá, é o Whindersson Moraes Digital 2 no Instagram. As lives vão continuar lá, do encontro de empreendedores. E dia de segunda-feira, às 8h47, eu estou fazendo esse novo quadro falando sobre depressão e ansiedade. É um tema muito pertinente, né, como o Rasta falou, em relação à crise de ansiedade. Então eu vi a importância desse tema e eu estou trazendo esse novo quadro, e eu espero que vocês também estejam aqui na segunda-feira. E dia de quarta-feira, circuito de filmes, trazendo filmes para a gente fazer, né, troca de aprendizados, e também que você assista, né, e esteja aqui também no dia de quarta-feira. Outra novidade, eu também criei um outro canal do YouTube, tá? Eu tenho o canal Whindersson Moraes Coach, sobre psicologia e coach, e eu abri um novo canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, também se inscreva, que é o Whindersson Moraes Digital 2, tá? Já tem um vídeo lá de, né, seja bem-vindo, falando lá, já está crescendo. Eu quero alcançar os 1.000 inscritos e 4.000 horas muito mais rápido do que foi o primeiro canal. E eu tenho uma forma de fazer isso, e eu vou chegar muito mais rápido. E lá eu vou dar dicas, né, de marketing digital, tudo isso. Então, parabenizar vocês. Aí o Rasta, gratidão, né? Moraes, Luiz, tem mais gente aí. Que vocês possam compartilhar essa live, né? São elementos, né? A inteligência emocional, que é tão importante no nosso dia a dia, a melhorar nossas relações. E eu costumo dizer que eu posso ser uma pessoa melhor hoje que eu fui ontem, e amanhã eu vou ser uma pessoa melhor do que eu estou sendo hoje. E assim, essa nova oportunidade a cada dia, para que você possa realmente ser uma pessoa muito melhor. É possível, você tem ferramentas. O que você precisa é usar as ferramentas que você já tem. A gente tem tudo o que a gente precisa. Às vezes a gente fica olhando muito para fora, mas a gente já tem tudo o que a gente precisa. A gente só precisa usar. A gente esquece de usar, ou a gente acha que não tem o que precisa. Então, use o que você tem e seja feliz e esteja em paz com você, tá? Essa é a minha mensagem final dessa live. E se inscreva no canal aqui do Whindersson Moraes Coach, e também o outro canal também. Se tiver dúvida sobre alguma coisa que foi dita aqui, fale no direct, eu vou estar aqui para te ajudar, te auxiliar da melhor forma possível, tá? Gratidão, fica com Deus cada um de vocês, até a próxima. Tchau, tchau, gente.